Então, a gente vai trazer aqui informações, desdobramentos, né, de um assunto que a gente vem tratando nos últimos dias, que é a disputa dentro do União Brasil. Isso. Partido de grande musculatura aqui no estado do Amazonas, é o partido do governador do estado do Amazonas, tem 2 deputados federais, tem também o presidente da Assembleia Legislativa aqui do estado do Amazonas, então o partido realmente ganhou bastante força e a gente tem visto uma disputa entre o governador Wilson Lima e também entre Paulderney Avelino, ele que é ex-deputado federal, recentemente agora foi secretário de governo, né, aqui no estado do Amazonas, e nós temos novidades em relação a isso, né, Rosine? Ontem teve uma coletiva do Paulderney Avelino para falar sobre essa situação. Você trouxe já que ele falou que a convenção que gerou tudo isso, ele disse que seguiu todos os ritos partidários, mas ontem teve uma novidade em relação a isso, inclusive com decisão judicial, certo? Isso, teve a coletiva e também teve a decisão judicial que foi dada pela desembargadora da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, Socorro Guedes. Ela negou o recurso do ex-deputado Paulderney Avelino e o manteve afastado do comando da sigla. A convenção que reconduziu o Paulderney à direção estadual havia sido considerada irregular por um juiz de primeira instância. Essa decisão da desembargadora Socorro Guedes, Rafael, Diene, ouvintes, ela cabe recurso. E o caso ainda deve ser avaliado pelo colegiado da 2ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Amazonas, mas sem prazo para análise. Isso significa que a situação jurídica e política do Paulderney nesta disputa, neste embate com o governador Wilson Lima, ficou muito complicada, ficou difícil para ele, né? E aí a gente tem que repetir o que você acabou de falar, tanto o Paulderney, ex-deputado federal, quanto o governador Wilson Lima estão travando essa batalha jurídica pelo poder de mando lá no União Brasil. E a gente tem alguns detalhes, alguns bastidores e alguns fatos que precisam ser colocados para que a gente compreenda o que é essa queda de braço, o que está acontecendo nessa disputa. Bom, a gente tem esse tempo, separamos esse tempo no início da coluna justamente para isso, e aí eu vou pedir que você traga e faça essa condução, viu, Rosiane, de como esse desenrolar pode ser melhor explicado para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Olha, um primeiro detalhe, ele é bem técnico e é relacionado ao trâmite jurídico das coisas. E pessoas da área jurídica, advogados, juízes que eu ouvi ontem, eles me chamaram a atenção a respeito dessas questões. Uma delas é o tratamento de urgência nos três momentos em que esse caso foi analisado pelos magistrados no Tribunal de Justiça do Amazonas. E este tratamento a respeito da questão de urgência, ele revela uma incoerência do Tribunal de Justiça do Amazonas que, em todos os contextos, foi extremamente favoráveis a uma das partes. Esse é um dado interessante observado por juristas. O que acontece? Quando essa questão a respeito de desfazer a convenção que foi feita pelo Paulderney Avelino, e olha, nós não estamos entrando do mérito do que é justo e correto, nem do lado, do ponto de vista de quem está disputando o direito, nem do ponto de vista de quem está decidindo. A gente está chamando atenção para os detalhes. Então, o que acontece? Quando essa questão é colocada para a primeira instância, né, por meio de liminar um pedido para se desfazer aquela convenção, alegando a irregularidade, o juiz de primeira instância do plantão entendeu que era uma questão urgente e decidiu, portanto, desfazendo a questão da convenção e atendendo a esse grupo, né, de aliados, de parlamentares, de pessoas com mandato e com poder na máquina do Estado, atendendo ao pedido deles, sendo favorável a um lado e, portanto, desfavorável ao Paulderney Avelino, como resultado dessa decisão. Aí isso vai para o segundo grau. Quem vai como requerente dessa vez é o próprio Paulderney, porque ele está com um recurso pedindo para se desfazer aquela decisão de primeiro grau. No segundo grau, essa questão da urgência foi avaliada de outra forma, primeiramente pelo desembargador Domingos Chalub, porque ele estava no plantão e entendeu, olha, não há urgência. Ao contrário do primeiro grau, disse, olha, não há urgência, e mandou distribuir. Na distribuição, cai para a desembargadora Socorro Guedes. Né? Eu li o conteúdo da decisão dela ontem. O conteúdo indica que não há uma urgência, ela vai ouvir todos os lados, requisitar mais informações, muito embora ela deixe bem claro o que ela pensa a respeito dessa questão, porque ela coloca aquela questão em vários contextos como irregular, portanto, pedido do próprio Paulderney. E aí ela decide em favor de quem quer que desfaça, né? No caso agora o grupo do governador Wilson Lima, porque é uma decisão que o favorece. E aí, nesse sentido, nesse contexto, na sequência, e pelo contexto, inclusive, das regras jurídicas nestes casos, ela vai ter que levar
para análise do colegiado, da segunda Câmara Civil, mas sem prazo. Eu acabei de chamar a atenção. Essa falta de prazo é extremamente ruim para o próprio Paulderney Avelino. Então, assim, nas duas questões, o Tribunal de Justiça, no seu contexto geral, ele entende de forma diferente a questão de urgência. E isso é uma incoerência do tribunal. É uma incoerência do tribunal. Uma hora é urgente, outra hora não é urgente. A coincidência é que, nos dois casos, quem se favorece é uma só das partes, que é justamente esse grupo do governador Wilson Lima. Isso é um detalhe que foi prestado atenção por vários juristas, juízes e advogados. Um outro dado que eles me colocaram, que eu achei interessante também, que é ali do circuito, da rotina do judiciário, é que na área civil, conseguir uma decisão liminar e ser compreendida como urgente no plantão é algo, Rafael, muito de exceção. É muito raro acontecer. Teve até um jurista que disse, olha, você precisa estar morrendo numa maca para conseguir uma decisão civil de urgência. E o que eles conseguiram, os advogados desta parte, no primeiro grau, foi um feito. Então, é isso, são detalhes importantes do andamento jurídico que a gente possa compreender também esse processo e, claro, o Tribunal de Justiça, em alguns momentos, precisa encarar as suas incoerências, né? Primeiro e segundo grau, há uma liberdade dos jogadores e tudo mais, mas que é incoerente, é incoerente.